Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. Aleluia. Sobre Ele graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. Amém. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar. Deus nos abençoe. Vamos receber o pastor Rubens, amém? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar. Chegou mais os amigos aqui? Irmão Edivaldo, chegou mais alguém, os amigos aqui? Será que a gente... Acho que nós que somos de casa, pode dar cadeira. Pode ficar à vontade, pode entrar. Pode entrar e ficar à vontade, tá bom? A gente está com a dificuldade por causa da chuva, mas não tem problema nenhum. Nós estamos felizes com a presença de vocês. Glória a Deus. Fiquem à vontade, tá bom? Eu quero ler uma escritura que está na palavra de Deus, aqui em São João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler. Parece que vai vindo alguém, né? Então é bom o Rony ficar aqui na porta, quando as pessoas chegarem, e armazenando aí pra dentro. Por causa que aqui na fora tá chovendo, né? Tá. Chovendo fino, mas não dá pra ficar na chuva. Então quando chegar alguém aqui, alguém pode vir e recepcionar a pessoa, né? Amém. Então São João capítulo 3, verso 16, quero que vocês escutem bem essa palavra que diz aqui. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém? Muito bem. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. Nós vamos ser breves, porque daqui a pouco essa luz vai se apagar. E nós precisamos... E eu acho que é bom ajudar com a luz assim, né? Se descarregar não tem problema. Só segurar assim. Isso. Vou dar mais um claro. Então, veja bem. Mais uma vez, senão fica piscando. Aí. Deus amou o mundo de tal maneira. Você segura essa. Glória a Deus. O que mandou, que enviou, na verdade, seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa escritura é muito conhecida no meio de todos nós, de qualquer ala do cristianismo conhece bem essa escritura. Que Deus fez isso, verdadeiramente é bom. Porque Deus não quer que o homem pereça. Agora, se Deus não tivesse enviado o seu Filho ao mundo, o homem ia perecer, certo? Quero que você saiba disso. Se Deus não tivesse enviado, se Cristo não tivesse vindo, morrido por nós, nós íamos perecer. Você sabe o que é perecer? Significa ir para a destruição eterna, para o fim, que é o lago que arde com fogo e com enxofre. Meus amados, mas Deus, não querendo isso, Ele manifestou-se e morreu na cruz por nós. Agora preste bem atenção. O versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero pegar bem essa parte aí, todo aquele que nele crê. Aleluia. Só não vai perecer quem crer nele, certo? É preciso crer neste Jesus Cristo. É preciso crer nele, porque senão vai perecer. Tá bom? Então, nós estamos enganados com a forma de crer. Nós pensamos que crer é acreditar que ele existe. E aí é que está o erro. O mundo hoje, quando vê essa escritura sendo falada, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, as pessoas dizem assim, então eu estou salvo porque eu acredito nele, eu acredito que ele existe. E não é desta forma. Porque, se fosse assim, os apóstolos de Jesus Cristo, seus discípulos, eles teriam feito a mesma coisa. Eles teriam continuado nos seus erros, nos seus bebedeiras, nos seus jogos de baralhos, nas suas orgias, e não precisariam ter seguido a Cristo. Nós encontramos um homem lá na Bíblia chamado Jovem Rico. Todos nós conhecemos a história do Jovem Rico. Ele chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que devo fazer para ter vida eterna? Jesus disse para ele, tu conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. O que foi que o jovem rico respondeu para Jesus? O jovem rico respondeu para Jesus que ele já praticava essas coisas desde quando ele era criança. Então, o que ele quis dizer para Jesus é que ele já era um homem bom. Ele nunca tinha matado, ele nunca tinha roubado, ele nunca tinha dito falso testemunho, ele nunca tinha adulterado. Mesmo assim, a Bíblia mostra que faltava uma coisa, né? Que era o que essa coisa? Seguir a Cristo. Agora, vamos tomar mais um, Nicodemos, que chegou para Jesus e disse, bom mestre, sabemos que tu é mestre vindo de Deus, porque senão não faria as coisas que tu faz se tu não tivesse vindo de Deus. Jesus, olhando para ele, disse, olha, quem não nascer de novo, nem vai ver o reino de Deus. E ele disse, como assim nascer de novo? Eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse, não. É nascer de novo da água e do Espírito. Então o que Deus mostrou, Jesus falou para ele, tu é príncipe no meio dos judeus e não sabe essas coisas? Então, o homem era príncipe no meio dos judeus. Amém? Você crê nisso? Era um príncipe no meio dos judeus, um conhecedor das escrituras, um homem que não adulterava, que não roubava. Nicodemos era um fariseu, um homem que era religioso, que levava a sua vida religiosa a sério. Talvez era mais santo de qualquer um de nós aqui. No entanto, Jesus disse que se não nascesse de novo, nem ia ver o reino do céu. Então a coisa é bem séria. Não foi à toa que Jesus disse que o caminho para o céu era uma porta estreita e apertada, e que poucos entrariam por ela. Nós temos um mundo cheio de bilhões e bilhões de pessoas. E todos nós dizemos, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Já tenho Jesus desde que nasci. Isso está errado. Nós não temos Jesus desde que nascemos. Nós temos Jesus quando nascemos de novo. É o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que você tem Jesus porque você nasceu lá no hospital. A Bíblia diz que você tem que nascer de novo. Aquele nascimento lá do hospital não te faz um filho de Deus. Aquele nascimento lá do hospital te faz uma criatura de Deus. É verdade. Como as árvores são criaturas de Deus. Como os animais são criaturas de Deus. Qualquer ser humano que não é nascido de novo é criatura de Deus. Mas se você quiser herdar o reino dos céus, se você quiser uma vida eterna com Cristo, então é preciso nascer a segunda vez. E esse nascimento não é mais aquele do hospital. É o nascimento da água e do Espírito. Como assim? A hora de nascer de novo é agora. Nessa noite. Neste momento. Mas eu já sou um homem velho. Eu já sou uma mulher idosa. Eu já tenho 50 anos. Eu vou nascer de novo. Pois é. Não importa se você tem 80 anos. Você precisa nascer de novo. Senão não vai ver o reino dos céus. Então, nós estamos vivendo num mundo religioso acomodado. As pessoas se acomodaram porque as pessoas acham que já tem Jesus. Esta é a era do já tem. Está lá em
Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 em diante. A Bíblia diz que o povo dessa era ia dizer: rico sou, de nada tenho falta. Se você prega a verdade do evangelho para a pessoa, ele, em vez de dizer assim: ó, isso é verdade, está na Bíblia, então eu creio. Em vez dele dizer isso, em vez dele dizer assim: então eu quero ouvir mais sobre isso, eu estou preocupado com isso, eu quero saber mais sobre isso, já que envolve a salvação da minha alma, eu quero saber como fazer. Em vez disso, ela diz: eu já tenho Jesus. Mas se a pessoa tivesse Jesus, não estaria fazendo as coisas que estão fazendo. Como pode o mundo dizer que já tem Jesus e está na condição que está? Você olha, não tem mais ninguém no mundo. Eu sou lá de Bragança, eu conheço Capitão Poço, conheço Garrafão do Norte. E em qualquer casa de Garrafão do Norte, ou Capitão Poço, ou Bragança, que você chegar, seja lá quem for, o camarada está ali jogando dominó, falando palavrão e bebendo cerveja. Mas você chega lá e diz assim: você quer aceitar Jesus? Ele diz: já tenho, meu amigo. Já tenho Jesus desde que nasci. Você acha que tem mesmo? Não tem. A pessoa diz isso como uma defesa porque ele não quer Cristo na sua vida. Ele não quer a salvação, que é Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Seguir a Cristo não é dizer: eu acredito que ele existe. Seguir a Cristo é deixar o mundo e servi-lo. É isso que é seguir a Cristo. É verdade. Os apóstolos, chegou para Jesus e disse assim: ó, nós deixamos pai, nós deixamos mãe, nós deixamos mulher, nós deixamos filhos, deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Jesus disse: olha, vocês se sentarão com as 12 tribos de Israel para julgar. Bem-aventurados são vós, que deixam tudo por amor de mim. Aquele que não deixa pai, que não deixa mãe, que não deixa filho por amor de mim, não é digno do mundo. Quanto mais o dominó, quanto mais a cerveja. Se Jesus diz que é para deixar pai, é deixar filho, quanto mais a bebida. Quanto mais a religião falsa. Quanto mais aquela religião que te engana. Deixa tudo por Cristo. Ele é a única salvação. A única Amém. vida. Amém? Então por isso a Bíblia diz aqui que Deus amou o mundo. Tenho visto gente dizer assim: eu acho que Deus não é bom nada. Se ele fosse bom, as pessoas não estariam passando fome. Se ele fosse bom, as pessoas não estariam doentes. Se ele fosse bom, o mundo não estaria com tanto assalto, com tanta coisa. Ele é bom sim, amados. Ele é bom. As coisas que estão acontecendo hoje no mundo, que nos prejudica, é resultado do nosso pecado. Verdade. Foi nós mesmos que escolhemos isso. Você entendeu? Foi nós que escolhemos essa vida. Jesus, Deus, Ele nos deu livre-arbítrio. Você sabe o que quer dizer isso? Para você escolher o que você quer. Ele não te força a segui-lo. Ele simplesmente te fala a verdade. Você segue se quiser. Ele não te força. Então Ele deu ao homem a possibilidade de servir a Deus e viver, ou de pecar à vontade e perecer, ir para o fogo do inferno. O homem preferiu pecar. O que foi que a Bíblia diz? A alma que pecar, esta morrerá. Enquanto eles não pecaram, eles viveram em paz. Enquanto eles não pecaram, eles viveram lá no Éden, não tinha morte, não tinha assalto, não tinha doença. Ninguém morria. Passava 1000 anos, 2000 anos e Adão e Eva do mesmo jeito. Você entendeu? Mas no dia que eles pecaram, a ruga começou a aparecer. No dia que eles pecaram, a dor de cabeça apareceu, a dor de coluna apareceu. No dia que eles pecaram, veio um irmão e matou outro. No dia que eles pecaram, começou tudo isso que está aí. Nós estamos representados neles. Então tudo que está aí é cumprimento das Escrituras. A Bíblia prometeu que por causa que o homem escolheu o pecado, ele trouxe para si própria condenação. Mas Jesus Cristo, Ele disse: mas eu dou a solução. Quem crê em mim não verá a morte. E ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele disse para não pecar. Nós pequemos, caímos no pecado. Mas Ele disse: mas mesmo no pecado, se vocês creem em mim, como diz essa Escritura, ainda tem jeito. Mas é preciso crer nele. Mas não tem que crer nele da forma que o mundo diz que crê. Não é crer no sentido de dizer: eu creio que ele existe. Mas no sentido de seguir. Amém? Amém. Então, é como eu disser para vocês que eu sou capaz, né, de amarrar um cabo de aço de uma montanha para outra e eu passar por cima do cabo de aço sem cair. E você diz assim: eu acredito que você pode fazer isso. Você diz assim: eu acredito, eu acredito. Acredita?
Mas aí eu quero ver se você acredita quando ele disse assim, então monta na minha costa para me passar com você por cima. Aí é que é diferente. Acreditar é quando você monta na minha costa e diz, pode passar, que eu acredito que você vai passar sem cair e derrubar nós dois. Isso é que é acreditar. Acreditar em Jesus é entregar sua alma a Ele. Dizer, ó, tá na tua mão. Daqui pra frente eu não bebo mais, daqui pra frente eu não fumo mais, daqui pra frente eu não jogo mais, daqui pra frente eu não conto piada suja, daqui pra frente eu vou ler essa tua Bíblia, daqui pra frente eu vou cantar esses teus hinos, Amém. Daqui pra frente eu vou fazer o que ela diz. E o que é que ela diz? Amém. Ela dá um passo. Ela dá a primeira ordem que a Bíblia diz para nascer de novo. Jesus disse, é da água e do Espírito. Porque o nascer de novo é parecido com o nascimento do hospital. Você sabia disso? Quando uma mulher vai ter filho lá no hospital, ela verte água, sangue e depois vem você chorando, que é a vida. 3 coisas acontecem. Certo? Quando a placenta rompe, água. Depois vem sangue. E a terceira coisa é você chorando. Se você não vier chorando, a coisa não está certa. Se você não vier chorando, o médico tem que lhe dar as palmadas para você chorar. Só é certo se vier chorando. Se não for chorando, não adianta. Então são 3 coisas. Água, sangue e vida. E para nascer do céu, para nascer de novo é da mesma forma. Água, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus. Quem não crer e não for batizado será condenado. Então é descer ali no rio e ser batizado do jeito que a Bíblia diz. O batismo que a Bíblia diz é mergulhando na água, porque a própria palavra batizar significa enterrar, sepultar. Então veja bem, o primeiro passo é batizar. Outra coisa, você não pode batizar com 6 meses de idade. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você tem que ter idade de confessar seus pecados para batizar. Quem crer e confessar seus pecados, a Bíblia diz, João Batista batizava as pessoas lá no Rio Jordão, e as pessoas que batizavam, elas batizavam confessando seus pecados. Ela entrava nas águas e dizia, eu confesso que sou pecador. Então isso mostra que não era criancinha, era adulto. Verdade. Criancinha de 6 meses não pode confessar nenhum pecado. Ela nem mesmo fala. Ela nem mesmo tem noção de alguma coisa. Então a Bíblia diz que as pessoas que eram batizadas na Bíblia desciam as águas. Desciam as águas. Não recebia pingo d'água na cabeça. Desciam as águas. E eram batizados por João Batista confessando os seus pecados. Então era adulto. O próprio Jesus desceu as águas com 33 anos de idade. Este é o primeiro passo, é a água. Depois você tem que crer que aquele sacrifício da cruz que Jesus fez valeu para você. Ele derramou sangue por você. Amém. Amém. Você não tem mais que andar de joelho daqui para Garrafão do Norte. Se você fizer isso, você está invalidando o que ele fez por você. Quando você vai a pé daqui de Garrafão do Norte para Belém para pagar uma promessa, você está dizendo o quê? Você está dizendo, ó Jesus, o que tu fez lá na cruz não valeu nada para mim. Então eu vou fazer eu mesmo. Não faça isso. Não faça um sacrifício que Cristo já fez por você. Simplesmente aceite, Senhor, eu aceito o sacrifício que tu fizeste por mim. Tudo o que Ele quer que você faça é servir Ele. É verdade. Amém? Amém. Ele já pagou todos os seus pecados. E se você vai de joelho daqui para Bragança para pagar a promessa, ele fica triste com você. É como eu chegar aqui na casa desse irmão aqui e dizer, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Vou trocar os cavacos dessa casa do senhor aqui, vou botar telha. E eu venho e coloco telha, tudinho, de graça para ele, não cobro nada. Eu coloco telha. Aí quando é um mês depois eu chego, ele tira as telhas, tudinho, e botou os cavacos de novo. E jogou as telhas fora. Eu digo, irmão, eu limpei as telhas, coloquei, você tirou por quê? Ele disse, não, eu tirei porque eu não gostei. Você acha que eu vou ficar alegre com uma coisa dessa? Eu dei as telhas para ele. Eu estava tão satisfeito em ter dado aquilo, e ele não aceitou, ele quis fazer por ele mesmo. Então você fica chateado, eu fico chateado, qualquer um fica chateado. E Jesus morreu na cruz para pagar os teus pecados. Aí de repente vê tu indo daqui para Belém a pé. Jesus disse, meu Deus, que coisa. Quer dizer que não valeu nada o que eu fiz para ele. E se entristece Jesus. Verdade. Aceite que ele morreu por você, que derramou sangue por você. Primeiramente dessas águas, se batize no nome dele de acordo com a Bíblia. Depois aceite o sangue dele, que o sangue dele te torna mais alvo que a neve. Amém. Amém. Que ele te lavou,
que verdadeiramente eu não presto, você não presta, nós somos todos errados, mas o sangue dele te faz mais alvo que a neve. Aleluia. Amém. Quando uma pessoa disser para você assim, ó, você não presta, diga para ele, é verdade, você está certo, eu não presto mesmo. Sabe quem é que presta? É Jesus que morreu por mim. Ele sim é o que presta. Nenhum de nós presta, mas ele presta. E não é você que vai se salvar por méritos próprios, é ele que vai te salvar. Ninguém aqui vai chegar no céu. Não, ele vai te colocar no céu. Amém. Saiba disso. Ninguém é capaz de chegar no céu. Eu não sou capaz, esse não é capaz, ninguém é capaz. É ele que vai colocar lá. Uma vez, um missionário teve uma visão que ele estava indo para os céus, subindo uma escada muito difícil, e ele não conseguia mais, ele estava numa altura terrível, suas mãos estavam cansadas, ele ia se soltar, já não aguentava mais. Ele olhava para baixo, ele estava a muitos quilômetros de altura, e olhava para cima, ele tinha milhares de quilômetros, e ele viu que não dava conta, cansado, suas mãos doíam. Ele disse, vou soltar isso aqui, vou cair, vou morrer, não tem como chegar no céu. Então quando ele foi soltando, uma mão pegou a mão dele e colocou ele no céu. E quando ele chegou lá, ele encontrou um outro irmão. E ele disse para o irmão, irmão, como é que você chegou aqui? Porque ele viu a dificuldade que era, e ele ficou admirado do outro ter chegado. O outro olhou para ele, sorriu e disse, irmão, ninguém chega aqui, é ele que coloca a gente aqui. Amém, amém. Eu não vou me salvar, é ele quem me salvou. Você não vai se salvar, é ele que te salvou na cruz do Calvário. Você só precisa aceitar essa salvação. Amém. O problema é que o povo de hoje não aceita a salvação. Muitos dizem, eu sei lá se eu sou salvo mesmo. Olha, quando a gente não sabe que achou, é porque não achou. Se você perder seu celular por ali pelo terreiro, enquanto você não achar, você fica, eu não achei ainda. Mas quando você acha, você tem certeza que você achou. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar. Agora você precisa aceitar essa salvação. Se você nunca aceitar, você nunca vai ser salvo. Olha, tem a história de um rapaz que lá no país que tem pena de morte, nos Estados Unidos, ele foi condenado à morte por causa de um crime que ele cometeu. E então ele foi, sofreu, bateram nele, humilharam, marcaram o dia da execução dele para ele ser morto por pena de morte. Mas aí o governador do estado ficou com dó dele e escreveu uma carta de perdão para ele. Mandou para ele uma carta dizendo, olha, mesmo que você matou, você roubou, você fez tudo isso, mas eu, como governador do estado, mando essa carta de perdão. É só entregar para o carcereiro, ele vai te soltar, você não vai mais ser morto. Aí quando a carta chegou para ele leu a carta e escreveu outra para o governador. Escreveu assim, ó, depois que vocês me bateram, depois que vocês me humilharam, depois que vocês me desmoralizaram, agora você vem com seu perdão, eu não aceito seu perdão. Aí o governador mandou outra ordem, então mata ele. Agora eu lhe pergunto, ele morreu por quê? Porque o governador é mau? Não, o governador foi bom, mandou a carta de perdão. Ele que foi mau, que rejeitou o perdão. Ele morreu porque ele rejeitou o perdão. O ser humano vai para o inferno, sabe por quê? Porque ele é que rejeitou o perdão. O perdão foi dado, Deus perdoou todo mundo na cruz do Calvário, mas as pessoas não querem. Quando você fala de Jesus para elas, eles dizem assim, ó, nasci nessa e morro nessa. E o pior é que morre mesmo. Mas Jesus Cristo disse que você não precisa morrer. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Amém. Ele é vida. Então é preciso levantar e dizer assim, olha, deixa eu dizer uma coisa. É Jesus Cristo, não é religião. Religião não existia no tempo de Cristo. Cristo é a verdade, esta Bíblia é a verdade. Tem uma coisa, eu vou viver eternamente com esse Jesus. Amém. E parar com esses ditados sem futuro. Nasci nessa, morro nessa. Você não precisa morrer. Ele quer que você viva. Amém. Ele quer que você tenha vida eterna. Amém? Então esta pregação é para trazer isso. O que devo fazer? Primeiro, pregador. Mesma coisa que Pedro disse no dia de Pentecostes, em Atos 2:38. Eu não digo nada do que a Bíblia não diz. Certo? Só digo o que ela diz. No dia de Pentecostes, lá na Judéia, estava reunido o povo ali, 3.000 pessoas, e de repente eles viram o Espírito Santo cair sobre os apóstolos, e eles perguntaram o que devemos fazer. Eles já eram tudo religioso, a Bíblia diz que tudo é religioso, mas eles perguntaram o que devemos fazer para ter vida eterna.
Pedro disse assim, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Então, se você me perguntar nessa noite, então, pregador, me diz aí, então o que eu tenho que fazer? É a mesma coisa que ele disse. Arrependa-se, reconheça. Para com esse negócio de dizer, e tu? Esse negócio aí não funciona. Toda vez que você vai pregar um evangelho para uma pessoa, ele diz, e tu? Não, eu sou pior do que você. Mas porque eu sou errado, não significa que o evangelho não é a verdade. Se você vê um cachaceiro bem ali no meio da rua, se ele disser assim, Jesus salva, creia nisso. Ele pode estar errado, mas o que ele está dizendo é verdade. Então, quanto o ser humano ficar dizendo, e não se arrepender, não adianta nada. Você tem que chegar e dizer, eu sei que ele também não presta, é um pecador igual eu, mas o que ele está dizendo é verdade e eu vou seguir. É isso que é o certo. Amém? Amém. Então, para mim pode ser a mulher vulgar, seja a prostituta, seja o homem vulgar, seja lá quem for. Se ele disser assim, olha, nós precisamos nos converter, eu digo, você está certo. Precisamos mesmo, e tem uma coisa, vamos fazer isso. Crer não é dizer, é fazer. Amém. Amém. Amém? Então, quem faz é aquele que crê. Não é crer no sentido de acreditar que ele existe. Porque se eu chegar com isso aqui, você crê em Deus? Creio, eu creio que ele existe. Não, peraí. Você crê nele no sentido de fazer o que ele mandou fazer? É aí que está. Então, a Bíblia diz que vai ser salvo quem crer nesse sentido. De fazer. Amém? Não é no sentido de acreditar. Então é preciso nós ir mudando essas coisas. Nós estamos em 2016. Todas essas coisas ao passar do tempo, esses ditados, esses provérbios que os nossos antepassados criaram não levam a lugar nenhum. É hora de nós sacudir a poeira da costa e dizer, sabe de uma coisa, vamos parar com isso, eu estou errado mesmo, todos nós estamos errados. Precisamos de uma mudança. E essa mudança nós vamos encontrar só em Cristo Jesus. Amém. Nós não podemos encontrar em lugar nenhum. Então, qual é o primeiro passo? São 3 passos para nascer de novo. Água, sangue e vida. Água pode ser até hoje à noite. Você desce ali, eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Sangue é você crer que ele te lavou e que você foi salvo por ele na cruz. Amém. Porque se você não crê que foi salvo, se você não crê, você não pode ter. Porque é a mesma coisa da cura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem uma vez foi a um reverendo que tinha um dom da cura divina e ele era cego. E ele recebeu a oração ali. O homem orou e disse, eu oro que tu fiques curado dessa cegueira. E orou por ele. Em nome de Jesus, pode ir para casa que você vai ficar curado. E ele saiu dali cego ainda, não ficou curado não. E ele foi para casa e ficou cego. E aí ele foi para a barbearia no outro dia cego. Sentou na cadeira do barbeiro e o barbeiro estava tirando a barba dele e ele cego. E de repente o barbeiro disse, olha, disse que ontem à noite tinha um reverendo aí na cidade pregando aí, dizendo que Deus cura, que Jesus salva. Mas é conversa, isso não é verdade não. Ele que estava cego disse, não, isso é verdade sim, porque eu estava lá, eu era cego e ele orou por mim e eu fui curado. Amém, Jesus. Amém. Mas só que ele estava cego ainda quando ele falou isso. Mas na hora que ele falou isso, os olhos dele se abriram e ele enxergou Amém. na cadeira do barbeiro. Amém. Porque você precisa confessar. Enquanto não confessa, você não recebe. Então enquanto você, eu não sei se eu sou salvo. Não é salvo mesmo não. Mas enquanto você disser, olha, eu sei que eu não posso me salvar, mas eu sei que ele morreu na cruz por mim e que ele pode me salvar. Então confio nele, estou esperando nele e sei que ele há de me salvar. Então é aí que você vai conseguir a salvação. Amém. Porque é pela fé. A fé é a prova das coisas que você não vê, mas crê. Amém. Você sabe que ele morreu por você. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho amado, enviou o seu Filho amado ao mundo, para quê? Não para salvar qualquer um, mas veja bem, para salvar só todo aquele que nele crê. Amém. Ele vai salvar só todo aquele que nele crê. E não é crer no sentido de acreditar que ele existe, é crer no sentido de fazer o que ele mandou. Ele disse, como vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? O que é que ele manda? Ele manda nós fazer o quê? Ele manda nós fazer o que a palavra diz. São João 5, Amém. versículo 39. Ele diz, examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas cuidais ter vida eterna. Em São João capítulo 7, versículo 47, ele diz também, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre.
Ele não disse assim, quem crê em mim como diz a religião. Ele diz, quem crê em mim como diz as Escrituras. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Amém. Meus amados amigos e ouvintes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é sério. Pense nisso. Pense na salvação de vocês. Não fique preocupado com a minha. Eu tenho que me preocupar com a minha e você com a sua, todos nós com a sua. E você diz assim, e por que você não se preocupa só com a sua? Porque eu sou um pregador. O pregador tem que se preocupar com a dele e de todo mundo. Porque senão não seria um pregador. O pregador é aquele que se preocupa com a salvação da alma dele e com a dos outros. Certo? Diz que lá, no dia que o Titanic afundou, isso não está no filme, porque você sabe que o filme é uma coisa, mas o que aconteceu lá foi real. Aconteceu mesmo. Aquilo foi uma história real. Então, ali afundou o Titanic e as pessoas estavam se batendo em cima da água, morrendo. E havia um pregador ali. E ele também estava ali. Ele, em vez de se salvar, de caçar um jeito de se salvar, sabe o que ele fez? Não ligou para isso, não. Ele chegava com a pessoa que estava se batendo e dizia assim, você já aceitou Jesus como seu salvador? Ele dizia, não. Já se batizou em nome de Jesus? Não. Ele mergulhava na água e eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Saiu fazendo isso em todo mundo até que ele também morreu. Um verdadeiro pregador, ele está preocupado com a salvação da alma dele e dos outros. Então nunca aponte o dedo para um pregador e vai cuidar da sua vida. Não, ele é um pregador, então ele tem que fazer isso. Ele tem que pregar. Imagine se ele fosse ouvir esse seu conselho e fechasse a boca dele. A Bíblia diz que quem cala consente. Se eu fico calado, não digo nada, então estou consentindo. Não é verdade? Quem cala consente. Tem que haver alguém. Os pregadores eles estão na terra para dizer, tá errado isso aí. Tá errado esse carnaval aí. Esse negócio dessas orgias tá errado. Tá errado essas festas de bebedeira e de prostituição que levam o homem e a mulher para pecar. Tem que dizer que tá. Se tá errado, tem que dizer que tá errado. Eu não posso dizer que está certo uma coisa está errada. E se você também disser que isso está errado, você está certo. Por mais que você diga, mas no futuro, no passado eu também participei disso. Foi, no passado você participou. Mas o importante é que da agora para frente você descobriu que aquilo estava errado. E resolveu seguir a Cristo. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Então veja bem, é muito simples. É só uma questão psicológica. De tanta gente ouvir ditados, a gente bota aquilo na cabeça. Aqui são só defesas pessoais. Já tenho Jesus desde que nasci. Nasci nessa e morro nessa. E fica nesse negócio. Para com isso. Sacode a poeira. Muda de atitude. Pense na sua salvação. Busque Jesus Cristo hoje, enquanto se pode achar. Lembre-se, não há nenhum relato na Bíblia que diga para batizar criancinha. Tem que batizar agora, enquanto você tem idade e conhece e sabe que é um pecador. É agora mesmo que você tem que aceitar Cristo. Se você não aceitar, você nunca terá. Se eu der esse livro de presente para esse rapaz aqui, eu estou dando. Mas se ele não aceitar, ele nunca terá. Jesus está te dando a salvação. Você precisa aceitar. Você precisa dizer, eu quero então, Senhor. Amém? Amém. Se eu der, eu dei. Mas ele não pegou, não quis. Então ele não vai ter. Aquele homem recebeu do governador o perdão, mas ele não quis. Ele rejeitou aquilo, então ele não teve. Foi condenado e morto. Jesus Cristo morreu por você e te deu a salvação. Está aí, está disponível. É só você colocar a mão e pegar. É sua. Simplesmente levante a mão nessa noite e eu quero isto. Quero descer as águas. Quero ser batizado no nome dele. Quero servir a ele. Quero parar com esses ditados que não levam a lugar nenhum. Amém? Amém. Faça isso, é o conselho que eu dou nessa noite. Eu quero cantar com vocês uma canção. Uma canção que eu sei que vocês conhecem e vão gostar, tá bom? Amém. Vamos então, quero cantar Lá menor. Esta canção, porque é uma canção muito conhecida entre todo mundo aqui, tá bom? Eu navegarei, pode cantar. No oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Outra vez, eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como
enche-me de novo. Agora você que está sentado, você poderia ficar de pé para nós encerrar cantando assim, ó. Vamos todos de pé, com suas mãos levantadas para Deus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Agora, Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Você pode aceitar isso no seu coração. Glória a Deus. Olha, aceitar Jesus é da mesma forma. Se eu chegar na sua casa e você não me aceitar, eu não posso entrar. Certo? Verdade. Eu só vou entrar na sua casa se você me aceitar na sua casa. Se você disser, não te quero aqui, eu não posso entrar. Se eu entrar, você tem direito de me botar pra fora, chamar a polícia, que a casa é sua. Esse corpo que você está dentro aí é a sua casa. Aceitar Jesus é abrir o coração e deixar ele entrar. Mas se você ficar fechado, ele não vai nunca entrar, porque ele respeita a sua casa. Certo? Ele não entra à força. Então é você que tem que abrir. Então, o trinco da porta está pelo lado de dentro de você. É você que tem que abrir. Não espere ele abrir. Ele não vai abrir, ele está só batendo. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e cearei com ele. Então, abre as travancas. Tem muita gente travancada. E a travanca é travanca religiosa. Quebra as travancas, abre bem, escancara a porta e diz, Senhor, pode entrar, entra na minha casa. Aí você pode cantar aquela canção, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas você precisa abrir a porta para ele entrar. Não adianta dizer, entra na minha casa, mas é o seguinte, tu não vai tirar as minhas tradições, aquilo que eu acredito, tu não mexe. Não, ele quer entrar na sua casa, mas ele quer tirar essas velhas tradições suas e colocar a palavra dele, colocar a vida dele em você. É verdade. Nunca chame ele para entrar na sua casa se você não estiver disposto a deixar ele fazer senhor da sua vida. E quando ele entrar na sua casa, ele vai querer mudar você. Amém. Mas muita gente diz, entra na minha casa, mas quando ele entra, lá em Bragança viu uma mulher que estava aparecendo fantasma dentro da casa dela, coisa pulava em cima da cama, sufocava ela, e me chamou. Ah, pastor, ora na minha casa. Eu orei tudinho, depois eu disse para ela, ó, Jesus disse que o espírito imundo é expulso de uma casa. Mas se aquele dono da casa não coloca Jesus ali dentro, o espírito do mundo dá uma volta e depois ele volta e diz assim, ué, me expulsaram daqui, mas não botaram Jesus no meu lugar, tá vazio, eu entro de novo. Aí ele entra com mais 7, é o que a Bíblia diz. E o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Eu disse isso para ela. Eu disse, você veio aqui para me orar, para que expulse o espírito daqui de dentro. Eu orei e eu sei que não vai mais acontecer. Mas diga uma coisa, se você não aceitar Jesus como seu salvador, não vai adiantar nada, ele vai voltar. Ela ficou triste e ela fez igual o jovem rico. Ela queria que o espírito saísse da casa dela, mas ela não queria servir a Cristo. E está lá até hoje. Porque na hora de aceitar Cristo dentro de casa, as pessoas entristecem. Porque quando Cristo entra, ele quer mudar a sua vida. Ele quer mexer na sua vida. Se tem um quadro lá de uma mulher nua, Jesus quer que tire e bote um quadro de um salmo. Aí você diz, ah, a casa é minha. Mas você não mandou ele entrar na sua casa? Então ele vai querer mudar. Se tinha na sua casa era um lugar de pornografia, um lugar de jogos de baralho e de palavrões, ele quer acabar com isso. Ele quer que tenha culto ali e orações. Amém. Amém. Aí você diz, não, eu quero que ele não acabe. Não, se você chamou ele para entrar na sua casa, ele quer mudar. Então, se não quer mudança, não chamo para ele entrar. Mas eu quero que ele entre e eu quero que ele faça a mudança na minha vida. Pense da mesma forma. Quero orar com vocês. Senhor Jesus Cristo, abençoe essas pessoas que vieram aqui.
São boas pessoas, Pai. Porque se não fosse assim, não teriam vindo. São pessoas amadas. E nós amamos essas pessoas. Pedimos que o Senhor abençoe todas elas. Que elas possam sair deste culto abençoadas. Que elas não venham ficar chateadas com essa mensagem. Porque a verdade é assim. Quando a verdade explode, ela fala o que é certo. Mas, Pai, que elas possam entender. E que elas possam dizer, não, aquele pregador falou a verdade. Vamos ser sinceros, ele falou a verdade. E que possam, meu Deus, não ficarem chateadas. E que possam vir, Senhor, em outros cultos. E se houver algum interesse delas por essa palavra, que possam nos procurar. No nome de Jesus Cristo pedimos. Abençoe cada uma delas. Enche-os da tua graça, Senhor. Enche-os do teu Espírito. Que eles possam chegar em casa hoje à noite. Se tinha alguém enfermo ali, que possa encontrar curado. Que eles possam ver uma mudança e dizer, olha, foi Jesus que me abençoou e foi naquele culto. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Se vocês quiserem informação mais sobre nós, vocês podem procurar o irmão Edivaldo aqui, ou em Garrafão do Norte. Nós estamos de 15 em 15 dias em Garrafão do Norte, ali no bairro Novo. Só ir na casa do irmão Edivaldo e ele leva vocês lá. Todos os sábados, de 15 em 15 dias, estamos lá. E domingo de manhã, vocês são convidados a estar conosco. Nós agradecemos a todos por ter vindo. Amém. Que Deus enriqueça vocês da sua graça cada vez mais. Muito obrigado, viu? Amém. Deus abençoe a todos. O irmão João Alberto canta uma canção, mas e vocês já estão está encerrado, né? Enquanto ele canta, vocês podem ficar à vontade. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Amém? Que Deus nos abençoe, amém?